Uma Condição de Mulher hoje, mais uma vez, vai conversar sobre a história do feminismo no Brasil. Como você sabe, minha amiga, está aqui a Amelinha Teles, né? Autora do livro Breve História do Feminismo no Brasil, e ela está contando para nós, em capítulos, esta bela história, né, Amelinha? Onde é que nós estamos? Bom, no último capítulo, né, nós falamos das marchadeiras, né, as mulheres que apoiaram o golpe militar de 64. Portanto, nós vamos começar hoje falando de 64 e nós vamos encontrar mulheres mobilizadas, apoiando os militares que destituíram um governo legitimamente eleito, né, no caso do João Goulart, que foi eleito juntamente com Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros renunciou em 1961 e, em seguida, então, o vice-presidente, que era o João Goulart, tomou posse, vinha governando o país com muitas dificuldades e sob pressão popular, né, que exigia as reformas de base, mas ele vinha, de uma certa forma, concedendo assim, algumas reivindicações populares, e isso foi motivo para desencadear o golpe militar. Mas os militares não podiam só estabelecer um golpe nos quartéis, ele precisava do apoio popular. E daí então se lançou mão das mulheres, que organizaram uma série de entidades. Elas já vinham organizando isso a partir de 1961, 62. A gente encontra organizações de mulheres, principalmente vinculadas à Igreja Católica, que fazem, tipo assim, campanha em defesa da democracia, por exemplo, é uma organização, ou União Cívica Feminina também é um tipo de organização que elas fazem. E então, em 64, quando se dá o golpe, nós vamos encontrar as mulheres divididas, né? Porque muitas apoiam o golpe, mas também tem as mulheres que não apoiam o golpe militar. E existe até casos em que essas mulheres que apoiam o golpe militar, essas marchadeiras, tão logo os militares tomam posse do poder, eles se sentem mais à vontade, vão se consolidando nesse poder que se transforma numa ditadura militar mesmo, que nós vamos falar sobre isso, né? Mas aí as mulheres vão sendo relegadas ao esquecimento. Essas marchadeiras passam a ser esquecidas mesmo pelos militares, e muitas delas vão se arrepender mais tarde. Nós temos assim, alguns exemplos, exatamente. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, tem a própria mãe da Branca Moreira Alves, que é uma feminista atuante, maravilhosa, que nós temos aí, né? Sim, à frente à frente dos interesses das mulheres, e ela está ali sempre batalhando. A mãe dela, a Dona Branca, foi a favor do golpe, fez parte dessa campanha a favor do golpe, e ela só vai compreender que esse golpe, ela cometeu um equívoco quando ela vê que estudantes são torturados, inclusive religiosos são torturados, há uma repressão política, né, contra a juventude, e ela então passa a ser uma das mulheres que mais tarde vão fazer a defesa das liberdades políticas, da anistia e tal, que nós vamos falar isso num outro momento. Mas, voltando aqui, só terminando a história da Dona Branca, é importante lembrar que ela era mãe de um deputado, né, Márcio Moreira Alves, que também era um jovem deputado que escolheu o parlamento para resistir, né, às investidas da ditadura, porque então o que aconteceu? Pessoas, com a ditadura teve pessoas que foram para o exílio, teve pessoas que foram para as prisões ficaram abarrotadas. Isso é importante dizer, em 64, porque muita gente pensa que é só depois do AI-5, que é o Ato Institucional número 5, foi ser editado em 1968, né? 13 de dezembro de 1968. Mas antes disso já havia muitas prisões, principalmente na primeira etapa da ditadura, que é justamente no mês de abril já começam prisões em massa de funcionários públicos vinculados ao governo deposto, e políticos também que eram do esquema do governo João Goulart, né? Eles são presos
E assim, há prisões com 3.000, 4.000 presos políticos, né? É incrível isso, porque no Brasil nem tinha prisões tão grandes assim, elas são feitas e ninguém se dá conta disso, mas elas são feitas para serem estreadas com golpe mesmo, né? Quer dizer, elas são feitas para esse fim, mas o próprio movimento, a sociedade civil não se dá conta disso antes do golpe, né? Só depois que ela vê sendo estreadas, né, esses presídios. Né, Amelinha, que a gente ouve essas histórias da ditadura e vê como realmente foi eficiente, né? Foi uma organização eficiente para reprimir quem dissesse não para o esquema. Se foi tão eficiente, isso prova que nós somos capazes de nos organizar, nós podíamos nos organizar eficientemente para outras coisas mais úteis na vida. Você não concorda? Não, esse golpe militar, ele se deu num momento, assim, a nível internacional, existia dois blocos, né? O bloco capitalista, o bloco socialista, e isso, no final da Segunda Guerra Mundial, isso é bastante acirrado, esses dois blocos, se constitui na chamada Guerra Fria, né? Quer dizer, termina a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e inicia-se a chamada Guerra Fria, que é a disputa pelo poder. O bloco socialista que vai ganhar ou é o bloco capitalista? Então, essa disputa faz com que se preparam essa mudança, quer dizer, essa implantação das ditaduras na América Latina, porque o continente latino-americano devia estar sob o mando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz parte do bloco dos países capitalistas, né? E então se cria, a partir dos Estados Unidos, quer dizer, se cria em Washington uma ideologia que depois vai se aprimorar numa doutrina de segurança nacional que é baseada no seguinte: o pior inimigo de um povo está dentro do próprio povo, né? O inimigo é o próprio povo. E como esse inimigo se manifesta? Ele se manifesta com greves, com manifestações, reivindicações. Então, tudo que era próprio do ser humano, porque nós não existe uma sociedade homogênea, somos feitos de classes sociais, de sexos diferentes, de raças diferentes, enfim, eu me manifesto de um jeito, você vai se manifestar de outro, é assim que sempre foi a humanidade, mas eles começaram a ver que a sociedade devia ser um bloco único e todos deviam ser bem acomodados de acordo com o que eles decidissem, eles, os militares. Porque a doutrina de segurança nacional nada mais é do que isso, né? Inclusive, assim, ela prioriza, ela vê como inimigo o povo e ela prioriza os tanques em vez da manteiga, que existe esse princípio mesmo, que é ditado pelo Governo Couto Silva, que é o mentor intelectual desse golpe militar, e ele diz o seguinte: mais canhão e menos manteiga. É preferível agora ter maior repressão para que um dia, então, a sociedade possa viver em paz. Né? Bom, no próximo bloco, a Amelinha vai contar para você se esse dia chegou mesmo. Até já. Você merece um 4 estrelas. Apartamentos com ar-condicionado, TV a cores e videocassete. Nesta sexta, 00:30. Rede Mulher. Seu programa Condição de Mulher, hoje conversando com a Amelinha Teles sobre a história do feminismo no Brasil. Nós fomos para o bloco, saímos do bloco, fomos para o comercial, e a Amelinha estava falando da doutrina do melhor o canhão do que a manteiga, né? Então tem canhão hoje, para amanhã ter manteiga. Um dia vai ter manteiga. Chegou esse dia, Amelinha? Esse dia nós estamos aqui vivendo, né? Esse dia, porque é o seguinte, na verdade, a ditadura empregou todos os seus esforços no sentido de construção de equipamentos militares, equipamentos bélicos, né? Inclusive o Brasil passou a ser o 5º exportador de armas, né? E nós passamos a vender todos esses equipamentos bélicos e equipamentos policiais para todos os países da América Latina, porque a ditadura militar brasileira, ela foi a primeira, ela foi exemplar,
para que se repetisse em outros países, né? Se repetiu no Uruguai, se repetiu na Argentina, se repetiu no Chile, sempre com a participação dos militares brasileiros. E os militares, é interessante porque até hoje você vai ouvir principalmente do povo chileno, porque o povo chileno tem essa mágoa para com o povo brasileiro, não com o povo brasileiro, para com os militares, porque o povo chileno, na época de 64, foi extremamente receptivo para receber, foi extremamente receptivo para com os brasileiros exilados, muitos exilados, muitos políticos do governo João Goulart foram viver no Chile, né, de 64 até 73, quando então houve o golpe militar, que foi promovido lá pelo general Pinochet, e que teve o apoio assim, de militares brasileiros. Então, pela primeira vez, o povo chileno ouve a palavra pau de arara. Pau de arara quer dizer tortura. Era um instrumento de tortura usado pelos militares brasileiros, que infelizmente é usado ainda em muitas delegacias de polícia, né? Quer dizer, a tortura no Brasil, ela ainda permanece junto aos chamados presos comuns, né? As pessoas que são presas por qualquer motivo podem ser torturadas, né? Agora, a tortura enquanto um instrumento político mesmo, de repressão a pessoas que pensam diferente, a pessoas que se opõem ao governo, isso foi instituído nas ditaduras, né? Houve na época da ditadura de Vargas, né? No Estado Novo, e a ditadura militar também introduz essa forma de reprimir, né, que é a introdução de torturas. O Brasil passa a ser conhecido como um país que tortura, que viola os direitos humanos, a partir de 64. E também é conhecido como instrutor de outros países também que seguem o mesmo caminho. Então, quer dizer que o método pau de arara, os chilenos vão conhecer esse termo através dos militares brasileiros, né? E isso eles vêm colocar isso com muita mágoa nos movimentos em que eles participam, né, dos direitos humanos. E, na verdade, o Brasil, toda a economia foi muito voltada para uma guerra mesmo, porque se preparava para uma guerra contra um povo, né, uma guerra contra esse inimigo interno que estava dentro, que vivia como povo, né? Então, o princípio disso foi: todo cidadão é suspeito até que se prove o contrário. Então, toda pessoa podia ser presa, podia ser torturada, e se ela conseguisse provar que ela não era mesmo um subversivo ou um chamado terrorista, então podia ser que ela sobrevivesse sem nenhum processo, sem nenhuma condenação. E muitas vezes as pessoas morreram, né? Quer dizer, houve muitos mortos, muitos desaparecidos políticos. Não morriam antes, né? Então, quer dizer, os que conseguiam provar sem morrer, né? Mas houve também aqueles que não conseguiram. Agora, Amelinha, até que ponto é verdade essas coisas que a gente viu no cinema sobre isso, né? Por exemplo, em Pra Frente Brasil, a gente viu, né? É a história do Pra Frente Brasil, o filme do Cacá Diegues é essa mesmo. É um sujeito inocente que é pego, é torturado fora, num sítio, como a repressão tinha naquela época, e morre antes de poder, né? Quando conseguem provar que ele não tem nada a ver com isso e mandar atirar, ele já está morto. Isso é um exagero ou era assim mesmo? A ponto de pegar caderninho de endereço, então você vai preso, eu pego o teu caderninho de endereço e vou lá, todo mundo que estava também vai preso? Era assim mesmo ou é exagero? Não é exagero, né? Não é exagero. As denúncias a respeito do que foi feito em termos de repressão são até muito pequenas do Brasil, porque houve muito mais repressão do que foi denunciado, na verdade, né? E, por exemplo, nós temos o caso do Vladimir Herzog, que era diretor da TV Cultura, certo? Que foi convocado para depor como suspeito de ser comunista e de integrar o Partido Comunista Brasileiro. E ele vai depor, né? Ele vai no dia 25 de outubro de 1975, ele vai para prestar esse depoimento e ele é assassinado, né? Apesar de que eles vão contar sempre, eles sempre contam uma versão mentirosa. Todas as versões da ditadura são falsas, porque eles não assumem que eles assassinaram essas pessoas. Então ele diz que o Vladimir Herzog suicidou-se,
não é verdade isso. Quer dizer, como é que um homem que vai prestar seu depoimento perante os órgãos de repressão, ele foi até extremamente corajoso, porque muitos entravam na clandestinidade a partir daí. Se você sabe que a polícia está te buscando naquela época, está querendo que você vá lá prestar um depoimento, muitos entravam na clandestinidade, iam procurar uma embaixada e seja lá na hora sumiu, porque já tinham medo de ser mortos. Quer dizer, ele foi extremamente corajoso, chegou até lá e, no entanto, ele foi morto. Quer dizer, assim como ele teve um outro caso aqui, que também é um caso bastante exemplar, que é o caso do Alexandre Vanucchi Leme, que tinha 22 anos, estudante de geologia da USP, inclusive assim, era o melhor aluno de geologia na época dele, né, que vai prestar um depoimento também. Ele é estudante da USP, ele é suspeito de ser um subversivo, então ele vai até a Operação Bandeirantes, vai prestar um depoimento. Chegam lá, eles torturam o assassino, porque ele não tem nada para contar mesmo, Alexandre. O que ele tinha para contar? Ele tinha para contar as coisas de geologia que ele estava estudando. Ele frequentava normalmente a escola, era um ótimo estudante. Aí então eles dizem que ele teria morrido atropelado por um caminhão. Quer dizer, é uma versão totalmente mentirosa, falsa, que eles... E assim eles dão para várias pessoas. Quer dizer, que essa história de dizer que a ditadura foi extremamente forte, arbitrária e cometeu barbaridades, não é exagero, né? E é pena que essas barbaridades ainda não estejam plenamente publicadas, denunciadas, para que nunca mais aconteça isso nesse país, né? Para que nunca mais aconteça mesmo, porque eu me lembro muito bem, viu, minha amiga, naquela época a gente estudava na faculdade, eu não sabia quem era do SNI, porque dava para perceber, né, aquelas pessoas diferentes que no fim iam dedar estudantes como o Alexandre, que acabava morrendo por excesso de terror dos militares, morrendo de medo dos comunistas. Mas a Amelinha vai continuar contando essa história para nós já, depois do intervalo. Até lá. Receita para fazer um Brasil melhor. Misture toda a riqueza natural que o país possui, adicione a solidariedade que a nossa gente tem demonstrado, mesmo nas horas mais difíceis, coloque aquela pitada de esperança e um Feliz Natal. Feliz Natal! São os votos da sua Rede Mulher de Televisão. Amelinha Teles contando a história do feminismo no Brasil, hoje falando sobre o período imediatamente pós-instalação da ditadura militar, né? Pós-golpe. Então, nessa época, a televisão ganhou um espaço, né, muito grande, porque ela foi uma época de grande desenvolvimento tecnológico. E, assim como no Estado Novo se usou o rádio como meio de propaganda, né, a favor do governo Vargas, também a televisão foi bastante usada para fazer propaganda do governo militar, né? Então, tinha as músicas, tinha os slogans, né? Brasil, ame ou deixo, que era assim um slogan. Quer dizer, na verdade, só por amar o Brasil era seguir exatamente o que os militares pensavam, faziam e agiam. E até era difícil de seguir assim exatamente o que os militares pensavam, porque eles chegaram ao ponto de fazer decretos secretos. Portanto, as pessoas não sabiam o que era essa lei. Decretos secretos? Esses decretos secretos, eles eram editados nos diários oficiais da União através de números. Então, saía lá, número tal, então era um decreto secreto. Só que ninguém sabia o teor, o conteúdo dessa lei. Então, quer dizer, era até difícil você poder ser um legalista dentro de um estado de exceção, como foi essa época dos militares, né? Porque, por exemplo, eles podiam decretar, então, que era proibido usar óculos, pronto. Digamos, e a gente não sabia... Você não sabia, saía na rua de óculos, pronto, bastava isso, exatamente. Né? Então, isso acontecia. E
E por um outro lado, a economia facilitou muito a implantação, a construção, né, e a implantação aqui de multinacionais, de grandes empresas. Quer dizer, cresceu extremamente o parque industrial, né, cresceram os empregos, porque, quer dizer, então muita gente realmente foi trabalhar nessa época, cresceram os empregos e foi porque se facilitou muito assim, era extremamente vantajoso. Mão de obra barata, e os lucros daquela empresa podiam ser levados para seus países de origem, né? Aquela lei de remessa, lei contra a remessa de lucros, ou que controlava a remessa de lucros, que foi feita por João Goulart, imediatamente essa lei cai, né? Na época da ditadura. E, portanto, esses empregos representam assim, maior exploração também, arroxo salarial, porque os sindicatos são fechados ou são controlados por interventores. Então, toda a cidadania é conquistada por meio de lutas, mobilizações. Não existe uma cidadania que venha de cima com um milagre, né? Isso é historicamente comprovado. Então, no caso do Brasil, quer dizer, toda a cidadania ficou extremamente reduzida mesmo aos interesses do capital, os interesses do capital que, por sua vez, escolheram o território brasileiro porque ele trazia facilidades, né? Podia pagar menos a mão de obra, podia explorar mais, foi o tempo das horas extras, o tempo que aumentou os acidentes de trabalho e o tempo também que o custo de vida, de uma certa forma, aumentou, né? Depois, nós vamos falar na outra década, numa próxima oportunidade, vamos falar dos movimentos de mulheres contra a alta do custo de vida. Mas nesse momento, o que eu quero frisar é o seguinte, que as mulheres, elas vão para o mercado de trabalho. As mulheres vão. Elas crescem em proporções muito grandes. Em 1950, a gente vai ver que de cada mulher, de cada 100 mulheres, 13,6, né? Quer dizer, 13 mulheres e mais um pouquinho vão para o mercado de trabalho. Quando, em 1970, nós vamos encontrar mais de 20 mulheres indo para o mercado de trabalho, de cada 100. Em 1976, nós vamos encontrar quase 30 mulheres indo. Quer dizer, há um crescimento assim, muito grande, mas essas mulheres vão para o mercado de trabalho porque elas vão, com o custo de vida, com o aumento do custo de vida e com, enfim, pressionada pelo poder econômico, elas têm que trabalhar. Elas também frequentam mais escolas, porque existe um estímulo às mulheres a ir para as escolas. As mulheres são mais alfabetizadas, há um aumento, né, de possibilidade de alfabetização, mas essas mulheres vão sem os equipamentos sociais necessários, né? Então elas vão sem as creches, elas vão sem os restaurantes públicos, sem as lavanderias públicas, portanto essas mulheres vão para o mercado de trabalho, vão trabalhar dobrado, porque elas vão fazer o trabalho de casa e o trabalho na empresa, e na empresa elas vão ser muito bem vistas, porque elas são mais dóceis, elas fazem as tarefas mais repetitivas, mais monótonas, vão ganhar metade do salário dos homens, né? E elas aceitam trabalhar em qualquer condição. Ou seja, muitas delas, às vezes, elas vão fazer a dupla jornada de trabalho dentro da própria empresa. Muitas delas vão ser secretária, vão ter que servir o cafezinho para o chefe, vão ter que fazer a faxina da sala em que trabalham depois do horário de trabalho, né? Muitas vão ser até obrigadas a fazer hora extra. Quer dizer, nós vamos encontrar nessa época, um pouco depois, inclusive vai ter um movimento contra o horário noturno, quer dizer, há uma imposição do horário noturno para as mulheres que é uma luta, quer dizer, se a gente for pegar esse século, em 1917 houve uma greve geral em São Paulo em que as mulheres reivindicaram a abolição do horário noturno para elas e para as crianças. Elas conquistaram isso em 1917. Quando é a época da ditadura, nós vamos encontrar essa ameaça de novo pairando sobre as mulheres. Horário noturno, como uma obrigatoriedade, né, para as condições de trabalho. Então, é essa situação que as mulheres vão ter na época da ditadura. Agora, elas vão
em função disso, elas vão evoluir muito rapidamente. E aí tem uma coisa interessante que acontece, que é o seguinte: em 1967, janeiro de 1967, a revista Realidade, ela faz um trabalho sobre a situação da mulher, porque essa mulher vai mudando muito. Ah, mas essa aí eu me lembro, porque foi um horror, tiraram tudo das bancas. Ela foi apreendida, era 400 mil exemplares. Não deixaram nem circular, né? E era uma revista sobre a mulher. Amelinha, você vai ter que falar nisso só no ano que vem agora. Porque o nosso tempo já acabou. Você vai voltar aqui a semana que vem, antes do final do ano. A Amelinha está aqui com a gente, mas nós vamos fazer um balanço do que aconteceu em 1994 conosco, né? Com as mulheres em termos de conquistas e avanços, porque nós só queremos andar para frente, viu, minha amiga? Para trás, nunca mais, tá? Obrigada, Amelinha, pela sua participação, e para você, a gente volta amanhã, sempre com muita saúde e alegria, aqui pela Rede Mulher de Televisão. Até lá, tchau. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão, em Araras, canal 21. Natal inesquecível é na Rede Mulher. Dia 25, um comovente especial com a participação do saudoso cantor Bing Crosby. Natal inesquecível. Dia 25, na Rede Mulher.